Ah lá, está gravando. Então vamos iniciar nossa aula. De qualquer jeito, eu coloco essa aula no YouTube, porque eventualmente pode um ou outro aluno não conseguir vir na aula, mas não perde a aula, porque ele pode assistir depois lá no YouTube. Embora eu estou batendo recorde de visualização lá no YouTube, tem vídeo lá que tem uma visualização. Se não for a minha, hein? Bom, então vamos começar compartilhando a tela. Na verdade, é isso aqui. Vocês estão vendo essa PowerPoint aqui, meu? Sim. Então vamos ampliá-lo. A aula de hoje é mais de lubrificação automotiva, porque é lubrificação de motores, né? E uma aula importante. O motor é algo que a gente tem mais interação com a questão de lubrificação, nós, do dia a dia. E começar dizendo que quais são as funções de um óleo lubrificante dentro de um motor. A principal delas é diminuir o atrito. Porém, no caso do motor, tem outras funções importantes. A primeira é limpar o motor. Para que o óleo limpe o motor, tire as sujeiras todas de dentro do motor, ele acaba ficando sujo. Então, quando você faz a troca do óleo, periodicamente, aquele óleo que está sujo sai e junto com ele sai a sujeira toda, né? Então, por isso é que é uma maneira de limpar o motor. Então, na hora que você tira aquele óleo usado, fecha o bujão do cárter e põe um óleo novo, pronto. O motor volta a ficar limpo de novo, porque o que estava de sujeira no óleo sai embora na troca do óleo. Funciona também como um fluido refrigerante, né? Esfria, ele um contato íntimo interno lá para tudo quanto é canto dentro do motor, então ele aquece, absorve calor e nessa de circular ele acaba dissipando também o calor. E outra função é a questão da vedação entre os anéis e o piston e a parede do cilindro. Esse canto aqui, ó, no cilindro, onde tem aqueles anéis, é onde o gasta, queima o óleo. O consumo de óleo lubrificante é nesse pedaço aqui, ó. Porque, na verdade, não há, a não ser vazamento, mas não há, o óleo está lá o tempo todo dentro do motor. Mas uma parte pequenininha dele acaba sendo consumida nesse momento aqui, ó, entre os anéis e o piston, porque o anel de baixo são 3 anéis, cada pistão tem 3 anéis. O de baixo, ele chama de anel raspador, porque ele raspa o óleo que está ali internamente no cilindro e joga de volta para o cárter. Mas uma parte não fica. Só que essa parcela de óleo que fica, e uma parte também acaba escapulindo, eu vou mostrar para vocês, na junção dos anéis, que o anel não é fechado. Tem um lugarzinho lá que ele é aberto. Então, passa por ali um pouquinho de óleo, etc. E como, e como o pistão está descendo e aquela mistura está queimando, o óleo que fica, não é raspado para baixo, acaba queimando e consumindo, sai junto com os gases de escape. Então é o ponto onde gasta óleo no motor. Mas é pouquinha coisa, né?
Evidentemente, com motores grandes, diesel, o consumo é maior do que um motor a gasolina. Mas o motor a gasolina é muito pequeno. Entre uma troca e outra, são volumes que nem justificam completar o nível. Se tiver que completar entre uma troca e outra, deve estar com algum problema, vazamento, alguma coisa diferente, tá? Isso, amortecendo choque, etc., também reduz o ruído do motor. Aqui, ó, um motor, nós vamos ver como é que o óleo lubrifica um motor desse. Na verdade, o óleo fica lá embaixo, no cárter. Tem um filtro ali, ó, que a bomba puxa esse óleo. Ali é uma bomba, joga no filtro. Então, logo depois da bomba tem um filtro. Aí o óleo que sobe para lubrificar o motor já passou pelo filtro. E aí tem todo o motor, aquele eixo de manivela, aquilo tudo tem furinhos por dentro, internos, né? E tubos na carcaça para levar óleo lubrificante no motor todo. Né? E aí, uma vez que ele lubrifica, acaba caindo de volta lá para o cárter, que é tudo aberto aí dentro. Aqui é onde eu falei nesses anéis de segmento, olha lá, os dois de cima um anel, são anéis de compressão para ajudar a vedar a câmara de combustão. Agora, o terceiro anel de baixo aí, ó, chama anel raspador, que ele raspa o óleo que, porventura, esteja ali na parede do cilindro. E esse canto aí, ó, é o maior responsável por perda de potência associada a atrito no motor. 40% a 60% do tipo de perdas que ocorrem em relação ao lubrificante é nesse ponto aí, ó, né? Por isso que o lubrificante é um fator importante, né? Aqui que eu comentei, olha lá, nessa figura, a segunda figura de cima para baixo aí, ó, olha lá, os anéis eles não são fechados, eles são abertos. Então, naquela aberturazinha, ó, acaba passando também um pouquinho de óleo. Né? Pode passar óleo também, que é a figura de baixo, por trás do anel. Ele não é justo ali naquele rasgo, não. Ele tem uma certa folga. Tá? Então, quando isso não acontece, né, uma parte da película de óleo que está no cilindro acaba sendo exposta à combustão do combustível, na câmara de combustão, e queima junto com o combustível. É aí que consome o óleo. E nesse momento, já vou dar um break aqui, ó. Vou mostrar para vocês um filme muito legal. Vocês estão vendo esse negócio aí, do filme da Shell? Sim. Ótimo. É um filme antigo, mas olha só que bacana que é esse filme. Olha, o pistão também não entra justinho, não. Ele vai se adaptando aí às diversas posições. Ele vai se ajustando no cilindro, ó lá. Tem os quatro tempos aí do motor, né? Explosão e descarga. E veja que ele não entra justinho, não. Ele vai meio que se ajeitando ali dentro. Agora olhem para vocês verem como que naquele movimento ali, ó, os anéis, como é que também uma hora ele está na parte de cima do rasgo, outra hora na parte de baixo, e esse de baixo aqui é o raspador. E quando explode lá em cima, acaba vindo um fogaréu aqui em volta desses anéis também. Ó. Então, aqui um gráfico mostrando como é que funciona.
Então, olha como os anéis também vão se acomodando na medida que o pistão sobe e desce. Eles não são estáticos, olha lá. Vão se movimentando. Então, nesse ponto aqui, ó, acaba ficando um pouquinho de óleo ali para cima, ó, e na hora que dá a explosão, acaba queimando uma mixaria de óleo que fica na parede aí do cilindro, ó. Então, na prática, não é tudo justinho, não. Eles vão se acomodando aí um com o outro. Voltando lá. É, vamos lá. Vira ali como é que não é estático o funcionamento do cilindro e dos anéis no motor, não? Chegaram a ver isso? Vimos, professor. Ótimo. Bom, motores de pequeno porte, motores de pequeno porte não tem bomba de óleo para circular igual no motor de combustão interna de automóvel, né? Então, esses motorzinhos pequenos, estacionários, motor de bomba d'água, tem um monte de uso esses motores de pequeno porte. O sistema de lubrificação deles é por salpico. O que é por salpico? No final aqui do eixo de manivelas, ó, eles colocam um ressaltozinho, tipo uma colherzinha assim, ó, no eixo de manivela, de tal maneira que quando ele gira e passa pelo cárter, ele joga o óleo para cima. Então, funciona como cria uma névoa de óleo ali dentro, porque está toda hora jogando o óleo para cima e faz com que o motor se lubrifique. Aqui eu peguei esse motorzinho Honda aqui, ó, esse GX 120 T1, ela é um motor de 2 quilowatts, sei lá, 4 CVs, gira 3.600 RPM, tem 118 cilindradas, pequeno porte, menor que o motor de uma moto 150, esse aqui tem 118 centímetros cúbicos, motor pequeno. Mas isso aqui é o catálogo desse motor. O que eu chamo a atenção é esse quadrado que eu fiz aqui, ó, sistema de lubrificação, lubrificação por salpico de óleo. Ou seja, não tem bomba, não tem nada que faça circular, é só esse pescador que passa pelo carro e joga o óleo para cima e faz uma névoa de óleo lá dentro. Tem esse outro motorzinho aqui, ó, Yamaha. Esse deve ter 137 cilindradas pelo número ali, ó. Também é com lubrificação por salpico, com pescador incorporado na biela. Então, esses motores de pequeno porte não têm esse esquema de circulação por bomba, não. No caso de motor de combustão de automóvel, a circulação é forçada por bomba e é alta pressão. Essa bomba, normalmente localizada no cárter, perto do cárter, e o próprio movimento do eixo de manivelas é que aciona a bomba. Então, o motor funcionou, a bomba funciona. E joga óleo para. É bomba de engrenagem, porque essa gera altas pressões, né? Porque o óleo entra pela esquerda aí, ó, e dá a volta por cima e por baixo, ó, porque pelo meio ele não passa porque os dentes estão engrenados um com o outro. Aí essa porção de óleo vem, chega do outro lado, ó, ela não volta porque os dentes estão engrenados. Então ali sai o óleo em alta pressão. Bomba de automóvel é desse jeito. Aqui, ó, dois exemplos de bombas de automóvel.
O óleo entra para um canto, dá a volta em torno da engrenagem e sai do outro lado em alta pressão. É, o filtro de óleo é importante no motor. O ideal é você, toda vez que trocar o óleo, trocar o filtro também. No automóvel não é tão rigoroso assim, no automóvel de passeio, mas em máquinas pesadas e industriais, trocou o óleo, tem que trocar o filtro, porque são motores de grande porte, qualquer problema que der, custa o preço do carro que você anda para arrumar aquele negócio. Então, o filtro é muito mais caro do que o filtro de um automóvel, mas no caso de uso industrial, não tem conversa. Trocou o óleo, trocou o filtro também, né? E tem outra, o filtro não segura todas as impurezas, não. Uma parte das impurezas passa pelo filtro, né? Por isso que tem que trocar o óleo também, porque se o filtro ficasse com toda a sujeira nele, nem precisava trocar o óleo, mas o filtro não é 100% não, né? Então, tá aqui, a bomba puxa, tem essa válvula de alívio também, ó. Tanto aqui como no filtro. O filtro também tem essa válvula de alívio. Eu já falei com vocês dessa. Eu já acho que passei até um filme do filtro, não já? Professor, não me lembro muito bem, não. Passei. Eu vou mostrar aqui. Mas tem que ter essas válvulas de alívio aqui, ó. Porque imagina o óleo muito sujo, vai passando ali naquela parede do filtro, acaba entupindo ele, vai enchendo de sujeira, sujeira. Aí não vai óleo para o motor, não. É melhor ir um óleo sujo do que ir óleo nenhum. Então, essa válvula de alívio aqui, ó, na verdade, ela devolve o óleo para o cárter. Mas o próprio filtro também tem uma válvula de alívio que mantém o óleo circulando no motor, mesmo não passando no filtro. É aquela molinha ali embaixo, ó, tá vendo? Na hora que o filtro não consegue mais lubrificar, a pressão aqui vai aumentando, essa mola é calibrada de tal maneira que, na hora que a pressão aumenta muito, ela abaixa e abre circuito para o óleo seguir para o motor, mesmo sem ter passado aqui por esse elemento filtrante aqui, ó. Aqui, eu estava chamando a atenção, eu tinha os dados mais recentes para colocar aqui, ó, mas só esses anos aqui, ó, já mostra como é que nos anos 80 tinha 13 milhões de veículos em geral no Brasil, né? Em 2015, 60 milhões, 62 milhões, e agora em 2024, 10 anos depois, deve estar aumentado aí uns 15 milhões aqui nessa história. Deve ser hoje uns 70 e quase 80 milhões de veículos, aí somando tudo. Acho que aqui é só em geral. Não tem caminhão, tem ônibus, trator, motocicleta, tudo misturado aqui. Outra característica é que lá na década de Professor, 80. Ah, eu peguei um dado aqui no site e eu ia pedir para do vocês governo. dar uma olhada aí para nós. 121 milhões a Nossa frota Senhora. atual em 2024, conforme dados do próprio governo. Dobrou, então, em 10 anos, dobrou. É muito, 120 milhões, mas aí tem moto, tem trator, tem ônibus, caminhão, tudo misturado. Mas veja bem, não importa se é caminhão, se é ônibus, se é trator, se é motocicleta, tudo tem que trocar óleo. Todos eles têm que trocar óleo. Então é muito, o volume de óleo lubrificante é muito grande. E uma característica aqui que lá na década de 80 eram motores de cilindradas maiores, né? 1.8, 2.0, e a tendência hoje é veículos
com cilindradas menores, com turbinados, quer dizer, compensa essa cilindrada menor, aumenta o giro, coloca um volante de inércia, mas é uma tendência. Antes os motores eram grandões, agora a tendência é eles ficarem menores, com a mesma ou maior potência. Aqui tem a frota de motocicleta. Motocicleta também é muita coisa lá. Uns 25 milhões, deve ter uns 35 milhões de motos já no Brasil. Muita coisa. A moto é menor, o cárter, né? Aqui uma comparação. Aqui, ó. Então, nesse número de 120 milhões aí que ele olhou, tem automóvel, tem moto e tem os demais veículos, né? Então, o Denatran tem esses dados. Foi no Denatran que você pegou essa informação? Não, no site do gov.br mesmo, tem esse dado estatístico lá. Ah, é. E agora, esses números aqui são mais impressionantes ainda. Né? Aqui é no mundo. No mundo. Nessa altura, 2024, se só o Brasil tem 120 milhões, o mundo inteiro já deve estar perto de 2 bilhões de veículos. Vamos pôr que é 2 milhões. Somos 8 bilhões de habitantes. Então, dá para pôr a população inteira da Terra dentro de automóvel. 4 pessoas em cada veículo desse aí, ó. Estamos já nessa situação. Ela deve estar beirando 2 bilhões de veículos. Moto também. Moto não ia caber 4 dentro, né? Mas são números impressionantes. A indústria automobilística, veja bem que ela começou para valer mesmo uns 100 e poucos anos atrás, né? E aqui deve ser só veículo mais recente, porque um veículo de 100 anos atrás, 80 anos atrás, já tudo sucateou. Então, no passado, lá na Idade Média, a turma gostava de ter um cavalo branco, bacana, imponente, para ele desfilar para as princesas, nas ruas perto do castelo. Hoje o cara quer ter um automóvel, né? Outro dia, uma vez, foi fazer uma palestra um senhor aqui de Belo Horizonte e alguém comentou assim, mas as pessoas têm automóvel porque não existe alternativa, pelo menos aqui em Belo Horizonte, viável de transporte público. E aí ele contestou, falou, não interessa. Olha, e citou um exemplo, olha Paris. Paris, a cada quarteirão tem uma estação de metrô. Quer dizer, você anda na cidade inteira de metrô. No entanto, lá tem congestionamento um atrás do outro. Porque mesmo tendo o metrô, o cara quer ter o carro dele, ou a moto dele. Então, essa é a característica aí. Agora, houve uma mudança. Por isso que aqueles motores lá mais antigos eram maiores. É a questão ambiental, né? Essa norma aqui, ó, Euro 1, lá de 1993, era esse quadro maior aí, permitia um monte de contaminantes. Aí, em 97, já reduziu a indústria automobilística tem que se adaptar a isso aqui, ó. Aqui no Brasil não é tão rigoroso quanto essas normas da Euro, não, lá na Europa. Vai diminuindo lá. Em 2006 já a mixaria lá, ó. Em 2011, em 2015 aqui já está difícil, porque fica caro a indústria produzir um motor que não polua igual eles estão querendo aqui. Lá na Europa o negócio é rigoroso. Aqui no Brasil está bem atrás da Europa, né? Mas o motor já melhorou em termos de poluição. E graças a esse rigor dessas normas é que o motor está cada vez menos poluidor, né? E como é que ele
o motor fez para ficar menos poluidor do que antes? Primeiro, anteriormente, os motores funcionavam em baixas rotações, menos de 3.000 RPM. E a tendência agora são motores funcionar com rotações mais altas, 5.000 RPM para cima, né? Outra questão motores de 1.000 cilindradas, que lá na década de 80 nem existia. A partir de agora, esses motores de 1.000 cilindradas também é por questão de poluição, né? Mas eles têm pouca potência, então o que eles fazem? Eles colocam um volante grande, quando aquilo pega um giro, né, o volante ajuda o carrinho 1.000 ultrapassar um caminhão na estrada, né? Estou admitindo uns alunos aqui. Então, há a tendência de caminhar para 10.000 RPM um motorzinho desse girando. Então, os motores ficaram menores e aumentaram a rotação, né? E tem esses híbridos aqui também, que hoje já está em moda aí, ó. O volante no motor antigo era para equilibrar, fazer um equilíbrio de vibração, etc. Agora, e antes também eram baixas taxas de compressão, 6.1, 6:1, 8:1, e baixa rotação. A temperatura em torno de 400 graus Celsius ali na câmara de combustão. E o que mudou daquela época para agora? Então, são altas taxas de compressão, né, até 14:1, e a temperatura subiu lá perto da câmara de combustão para 650 graus. Né? Por quê? Porque está queimando melhor o combustível. E presta atenção que o alumínio funde a 670, quase na temperatura de fusão aí do alumínio. A temperatura é mais alta ainda. Então, o motor diminuiu de tamanho, é uma tendência, né? Não é todos que diminuem. Tá? Diminuiu de tamanho, aumentou a taxa de compressão, aumentou a rotação, aumentou a temperatura de operação. Olha só o que vai acontecer com o óleo lubrificante que lubrifica este motor. Aquele óleo que lubrificava aquele motorzão antigo não suportaria essa situação, lubrificar bem o motor nessas condições. Agora, se ele funciona em altas temperaturas, altas rotações, significa que aquilo dilata mais do que antes. E se aquilo se o motor for feito de folgas justinhas, na primeira dilatada ele emperra. Então tem que ter tem folgas maiores no motor para acomodar essa dilatação em função de altas temperaturas, né? Para melhorar essas folgas, para aumentar essas folgas, aqueles anéis que eu mostrei naquele filme ali tiveram que ser melhorados também, para garantir a vedação lá da câmara de combustão. Então, houve melhoras no anel de segmento também. No motor antigo, ele chupava 50 litros de ar por segundo. Nesses motores novos, apesar de menorzinhos e tudo, mas como eles girem mais rapidamente, eles chegam a chupar do ar aí, ó, 150 a 200 litros de ar por segundo. Aí, então, ele polui mais, que ele pega mais ar do meio ambiente para queimar lá a combustão, né? Mas ele contamina menos pela alta temperatura e produz uma queima melhor. O líquido de arrefecimento.
No líquido de arrefecimento dos carros antigos, funcionava de 70 a 100 graus Celsius, o radiador, o líquido do radiador. Agora, aquele líquido, embora tenha temperaturas de 600 e tantos graus lá dentro, mas ele ali em volta da cana de combustão, mas ele circula, aquele fluido circula por dentro do motor todinho, né? E esse fluido de radiador, fluido de arrefecimento que fica dentro do radiador, atualmente ele trabalha a temperaturas acima de 110 graus. Ora, antigamente você podia pôr água no radiador, porque de vez em quando o motor estava lá numa situação periclitante, que fervia. Aí aumentava acima de 100. Se você pôr água agora nesses motores novos, eles funcionam a 110, quer dizer, aí ia ferver o tempo todo, toda hora ia ficar fervendo o radiador. Então não pode usar água. Tem que usar esse líquido de arrefecimento, esse etileno glicol, misturado com água, aqui fala no mínimo 40%, né? Usando esse etileno glicol, o ponto de ebulição vai para 130 graus, então não ferve aquele líquido. Tem um nome esse líquido de arrefecimento aí, que eles vendem em posto de gasolina, quando você vai trocar, completar o radiador. Alguém sabe o nome disso? Ninguém sabe? Mas, pessoal, eu conheço como de arrefecimento mesmo. Né? Mas aquilo é caro, é um vidrinho que vende no posto de gasolina, não é isso? Os do posto de gasolina eu não confio muito também, não, pessoal. Normalmente eu compro o que é recomendado no manual do veículo. Pois é, mas lá tem uma prateleira com vários modelos, tipos, etc. Igual tem uma prateleira com um monte de tipo de óleo lá, vários preços e tudo, né? Mas isso é recomendado no catálogo do fabricante também. Ou seja, não pode pôr só água a mais no radiador, não. Tem que colocar esse etileno glicol lá. ARPA, que chama, ARPA. Tinha um nome isso. Bom, o óleo num carro antigo, que poluía, funcionava entre 90 e 120 graus. No carro novo, com essas coisas todas, maior giro, maior taxa de compressão e etc., o óleo funciona de 150 a 180 graus. Olha só a situação que o óleo lubrificante fica. Vejam bem que o ponto de fulgor de um óleo mineral está em torno de 220 para cima, né? Ora, veja bem, se para ele circular mais vezes dentro do motor, porque agora, como gira mais, o óleo circula mais, né? A tendência é que as montadoras especifiquem cada vez mais um óleo mais fininho. Olha lá, o 20W50 é mais viscoso do que o 15W40, que é mais viscoso do 10W30, que é o mais fino. Tem o 5W30 também, que é mais fininho ainda. No caso da injeção, o carro antigo era carburador, hoje já é injeção direta do combustível lá na câmara, né? O bloco do motor também. No carro antigo, Alad, era 120 quilos só o peso do bloco, né? Agora, a tendência, como o motor ficou menor, blocos mais leves, de 20 a 30 quilos. Tem essa história aqui do bloco de alumínio. Eu vi lá no CETEC uma vez um bloco desse aqui de alumínio, etc. Mas o bloco é de alumínio, mas as camisas dos cilindros é tudo de aço. Porque vocês viram lá, a temperatura lá chega a 600 e tantos graus. O alumínio funde a 600 e tantos graus. Então, para não fundir, então aonde queima não pode ser alumínio. O bloco pode até ser, mas aonde queima não. Então, ó,
quais são as tendências que estão caminhando a indústria automobilística com objetivo único, ser menos poluidor, né? Então, um motor melhor, um lubrificante melhor, aí entra o tal lubrificante sintético, o combustível também deveria ser melhor, não sei se é, mas deveria. Esse negócio de misturar álcool aí na gasolina, no diesel, em tudo quanto é canto, até um certo ponto é bom, mas acima é ruim, né? Hoje tem essas entidades certificadoras, etc., né? Então, está aqui um resumo do que eu comentei agora, e tudo isso resulta numa poluição menor. Então, o óleo tem que ser bem fininho para circular mais rápido, tem que resistir a alta temperatura, tem que trocar calor e tem que preencher as folgas com maior pressão. Quem que faz isso? Só o óleo sintético. Então, motores, veículos novos, tem que ser óleo sintético. Não suportaria óleo mineral comum nessa situação, né? Então, essa sistema de lubrificação de óleo no motor, eu tenho um filminho aqui que eu vou passar para vocês, que mostra essa situação estática aqui dessa figura. Você vai ver ele funcionando na prática. Quer ver? Deixa eu ver se eu vejo. Esse aqui, ó. Vê se vocês estão vendo esse filme. Estão vendo? Vamos sim. Esse filme aqui, tem filmes desse tipo, da Ferrari, da Mercedes, tudo não. Mas esse aqui, apesar de antigo, eu gosto de mostrar porque esse aqui é o motor Rotax Rocan da Ford, que tem uma melhoria tecnológica. Eu vou mostrar para vocês aqui. Então, olha lá, a bomba girando aqui, chupa o óleo do cárter, o óleo vai lá para o filtro, o óleo vai lá para o filtro, filtro, passa pelo filtro e volta. Aí volta para esse negócio branquinho aqui, é a cebolinha do óleo, que mede a temperatura do óleo, que se esquentar o óleo aparece lá no painel do carro. Então tem tubinhos aqui que leva óleo para todas as direções, inclusive tem um jatinho, só um jatinho de óleo para lubrificar por baixo do cilindro, assim, ó. Então aqui dentro do motor é uma névoa de óleo, vai óleo para tudo quanto é lado. Vai ter esse jatinho de óleo aí. Uma parte do óleo sobe também para lubrificar a parte de cima do motor, lá o eixo comando de válvulas, etc. Tem outra cebolinha ali, ó. E aí esse óleo vai no eixo comando de válvulas. Aqui, ó, isso aqui é que foi a grande novidade tecnológica desse motor na época. Tem um jatinho de óleo que joga ali entre o camis, né? Mas o camis ainda é excêntrico. Antes era um jatinho fixo, direto no camis. A grande inovação tecnológica desse motor é que esse jatinho de óleo ele mexe junto com o camis, ou seja, na hora que o camis empurra, aciona para baixo, ele dá uma olhada aqui, vou repetir aqui, ó. Olha só, o jatinho, olha lá, ele desce, mantendo o jatinho sempre no ponto de contato, olha lá. O jatinho sobe e desce, um grauzinho pequeno, olha lá. Essa foi a inovação tecnológica desse motor aqui, ó. E aí o óleo lubrifica isso tudo e cai de volta lá para o cárter. Você vê um óleo
no motor que trabalha altíssimas temperaturas, trabalha altas rotações, tem que ser um óleo muito bom mesmo, porque atualmente a tendência é essa. Vou maximizar aqui. Então, isso aqui, essa figura é estática. Aquele filminho que eu mostrei mostra como é que esse óleo circula aí para dentro do motor todo. A gasolina influi muito. Não vale a pena você colocar aditivo no óleo lubrificante, porque em posto de gasolina eles costumam vender um. Ah, você vai trocar óleo, quer que ponha aditivo no óleo? Não, porque o óleo já vem com todos os aditivos do fabricante. Agora, aditivo na gasolina, no combustível, às vezes vale a pena pôr. Ou põe uma gasolina premium, não, tem o nome da gasolina, pódio, da Petrobras, só tem no posto da Petrobras. Eu vi aí, deve estar custando uns R$ 8 e tanto o litro. Ou põe a comum e coloca de vez em quando um aditivo que ajuda a limpar o motor, né? Então, aqui falando da gasolina, hoje o combustível é importantíssimo também, né? E pôr esse aditivo aí no motor, na gasolina, pode limpar injetor, admissão, as válvulas, porque pode acontecer combustível de baixa qualidade, acontecer esse negócio aqui, ó, batida de pino, um barulho metálico, parece que está batendo metal contra metal no motor, se acelera e tá. Esse barulho, batida de pino, é combustível de baixa qualidade. Pelo seguinte, na hora que dá a faísca na vela, não queima toda aquela mistura de uma vezada só, misturar combustível de uma vez. Aquela parte da mistura que está pertinho da vela pega fogo. Aí passa o fogo para a camada seguinte. E assim sucessivamente. E aquilo gera uma onda de compressão ali dentro da câmara de combustão, e que aquele restinho de combustível que está lá no cantinho, que ainda não queimou, está vindo a onda de combustão queimando. E comprime aquele pedacinho que está lá, e ele gasolina de baixa qualidade, quando a pressão aumenta muito, a gasolina entra em combustão espontaneamente, o que é errado. Gasolina de boa qualidade, ela só entra em combustão com a faísca da vela. Então, essa onda de pressão vai empurra aquela parte que ainda não queimou lá para o cantinho, a pressão lá aumenta e explode espontaneamente, e aí vem queimando de lá para cá também. Então, essa batida de pino é um choque entre as duas ondas de queima. Então, não queima só. Quando tem sujeira aqui dentro da câmara também, acontece isso, porque com o funcionamento, às vezes fica uma crostinha lá, que ela fica ao rubro, que está queimando o tempo todo. Então, aí na hora que injeta um combustível, nem espera, às vezes, a vela dar a faísca. A pontinha lá está o rubro, já inicia uma combustão ali antes da hora, né? Então, a qualidade do combustível é importante também. Pode sujeira acumular na vela lá e dar problema na combustão. Há um exemplo aqui, ó, um motor aqui todo carbonizado. Olha lá, as válvulas, o assento das válvulas está todo carbonizado e então não veda essas válvulas, né? Então é importante manter limpo essa cabeça aí, ó.
Aqui mostrando aonde tem as temperaturas maiores, é aqui onde queima o combustível mesmo. Também ali no excêntrico do comando de válvula, é um ponto crítico. Aquele motor que eu mostrei lá, ele joga um jatinho de óleo, mesmo o Camis empurrando tem um nome isso, tucho, mesmo empurrando o tucho para baixo, o jatinho agacha também para sempre manter a lubrificação no ponto de contato ali, ó. Ali é um pombo, aquilo ajudou essa questão aí, ó. Tem também por dentro dos balancins, tem um canalzinho também de óleo lubrificante, que vai lubrificar lá o contato também. Tem um canalzinho que lubrifica esse mancal aqui dentro também, tudo interno, né? Se acumular depósito de carvão aqui na base da válvula, ela não veda adequadamente, prende a válvula, etc. Então, o motor limpo. E essa tampa de cima do motor aí, ó, é muito comum de formar borra, porque aqui acumula orvalho, manhãs muito frias, etc. Mesmo vedado, a própria umidade do ar gera umidade ali dentro, mistura com óleo e prejudica, né? Aí mostrando borra em motor, em casos críticos, isso aí é um absurdo, né? Olha o que pé que chegou a situação. Tudo cheio de borra. Aqui, aqueles problemas nos anéis, né? E pode ter acúmulo de depósito aqui nesses anéis, que já é um ponto fraco do motor mesmo. Vocês viram naquele filminho, às vezes passa óleo, o último anel não raspa, fica uma camadinha de óleo e queima tudo, né? Mesma coisa, um pedaço crítico aí, ó, entre ponto morto superior e ponto morto inferior. O problema do combustível, aqui falando agora do óleo diesel, antigamente tinha dois tipos de óleo diesel. Era o óleo diesel do interior e o óleo diesel metropolitano. Que isso aqui era o teor de enxofre, ó. Então, o teor de enxofre do óleo diesel de interior era mais alto. Porque lá é cheio de árvore, fazendas, sítios, etc. Se poluísse um pouquinho mais, era menos pior. Dentro da cidade, né, era menor o teor de enxofre do óleo diesel. Agora acabou isso aí. Agora o teor de enxofre do diesel é o tal diesel S10. Olha o teor de enxofre onde foi parar. É 10 ppm de enxofre. ppm é partes por milhão, significa 0,001%. Muito pouco o enxofre nesse diesel S10. Tem o tal biodiesel também, né? Então, eu comecei a aula falando dessas funções aqui do óleo lubrificante dentro de um motor, né? Agora, só consegue lubrificar esses motores novos esse tal óleo de base sintética, né? Esse tal óleo de base sintética, aqui está mostrando a diferença do óleo típico, óleo mineral e o sintético. Então, o índice de viscosidade do óleo mineral, 95, é um bom óleo, de qualquer maneira é um bom óleo. Mas é como se fosse uma nota. Lembra aquela história quando eu comentei? É como se fosse um aluno, ganhou 95, conceitual, aprovado com louvor. Agora, tem aluno que é tão bom que ganharia 135, passou de 100. É o tal fluido sintético, né? Tem índice de viscosidade. Aqui a curva dos dois,
E aqui a curva retificada, log do log do log. Então, você pode retificar, você vê que o óleo azul é mais próximo do óleo ideal, que é aquele da horizontal, né? O óleo da horizontal, qualquer que fosse a temperatura, a viscosidade seria uma só. Isso não acontece na prática, mas a curva azul é o que mais se aproxima. O índice de viscosidade é importante para óleo de motor, porque na partida você tem o óleo não pode estar grosso, tem que ter fininho. Então você põe um óleo mais fino possível lá. Porque em baixa temperatura, a tendência do óleo é engrossar, né? Mas aí, se você põe um óleo muito fino, na hora que ele começa a funcionar, ele esquenta, aí ele ficaria fino demais. Então, óleos de alto índice de viscosidade minimiza essa variação grande de viscosidade, né? Aqueles tais polímeros em cobrinhas que eu expliquei para vocês. Então, vamos falar agora um pouco do óleo sintético, né? O óleo sintético. Na verdade, isso aqui foi bom eu ter falado isso com vocês agora, porque talvez o Ângelo vai falar isso com vocês aqui quando ele der a palestra. Na verdade, os óleos lubrificantes são divididos em 5 grupos, né? Tem o grupo 1 e 2, são óleos minerais, derivados do petróleo, esse que a gente fala o tempo todo. Agora, o sintético mesmo é esse grupo 3, 4 e 5. Isso aqui que é o óleo sintético mesmo. Esse 3 aqui, ó, é o óleo sintético verdadeiro. Esse 4 e 5 é poli, alfa, oleofinas, glicol, são produtos sintéticos, mas para outras aplicações. Esse 3 aqui que seria o óleo sintético mesmo, né? Aqui um outro exemplo, olha lá. Ó. 1, 2 e 3, aqui ele já, outra tabela, ó. Ele já classificou como base mineral parafínica. Lembrando que aqui, ó, o 3 ele já classifica como sintético, né? Nessa outra tabela aqui, ele inclui o 3 como parafínico. Aquele 4 e 5 são produtos especiais, né? Glicol, produtos. Aqui embaixo mostra, ó, o óleo do grupo 1 é tudo misturado. Ó. Tem radicais, tem átomos alienígenas misturados lá dentro do óleo, etc. O grupo 2 já não tem outros elementos estranhos aos hidrocarbonetos. Agora, o grupo 4 é mais puro ainda, o grupo 3, que é o verdadeiro óleo sintético. Então, está aqui, ó. O 3 é o verdadeiro óleo sintético. Esse 4 e 5 esse aqui, ó, poliglicóis, ésteres, negócio aromático, fluido de silicone. Às vezes você compra esse silicone fluido, é sintético, mas pertence a esse grupo 5 aqui, não são produtos próprios para lubrificar motor, né? Aonde que usa óleo sintético hoje? Na área automotiva, motores, transmissão, fluido de freio. Na aviação, inclusive, começou na aviação esse óleo sintético. Um piloto de avião americano viu que eles usavam óleo sintético lá no avião que ele pilotava lá no exército americano, pegou esse óleo e invasou para automóvel também, né? Na indústria usa menos, porque aonde o óleo sofre mesmo dentro do motor. Um redutor, a vida tranquila, não tem nada queimando ali dentro. Vez ou outra esse negócio gira, mas tranquilo. No compressor já é mais complicado. A primeiro equipamento que o cara põe óleo sintético na indústria é compressor, e principalmente os mais modernos, que aí o fabricante já recomenda óleo sintético mesmo.
Aqui um outro assunto importante aqui é o tal óleo semissintético. Então, o óleo mineral é o óleo mineral mais aditivo. O óleo sintético, aqui em azul à direita, é o óleo, a base sintética mais aditivo. E tem o tal óleo semissintético, que tem os mesmos aditivos, mas é uma mistura, um pouco de óleo sintético, um pouco de óleo mineral. Mas eu não recomendo a vocês usarem esse tal óleo semissintético pelo seguinte: não existe uma legislação, uma norma, nada, dizendo quanto deve ser essa mistura. Se é meio a meio, como está aqui no desenho, se é 20% do sintético e 80% do mineral. Não tem nada, e nem se você pegar uma embalagem de um óleo semissintético, lá não fala, ó, aqui tem 50% de óleo sintético, ou 10%, não fala. Quer dizer, se o cara pingar 2 gotinhas de óleo sintético aqui no mineral, ele vende o óleo como semissintético, porque não há norma sobre isso. Então, se há dúvidas com relação a isso, é melhor, se ele está disposto a gastar um pouco mais, que enfie a mão mais fundo no bolso e lá compre esse sintético mesmo. Porque o semissintético não. Professor, Oi. você sabe se existe algum motivo de não ter ou não ser tão usual ter óleos mais viscosos sintéticos? Por exemplo, é muito difícil você ver óleo sintético 20W50, Ah, sim, porque só de esse óleo competição sintético é mesmo. para motor novo, é só carros novos. Carros antigos você pode pôr o mineral comum. Mas os mais. Óleo sintético é só para motor mais novo. E você observou bem, porque esses motores novos precisam de óleos mais finos. A tendência é cada vez óleo mais fino nesses motores mais novos. Porque ele Sim, circula muitas vezes. Um óleo sim, grosso, exatamente. né? Mas às Mas, vezes o carro assim vai precisar de um óleo um pouco mais viscoso, né? Mais grosso, mas não tem como você usar o sintético, né? Tem que ser o mineral. Não mais tem muita. grosso não tem. Sintético é tudo óleo fino. Quer dizer, fino assim, menos viscoso, né? 5W30, O que teria 10W30. de opção seria usar um sintético mais fino e usar um aditivo, aumentador de viscosidade, mas não sei se seria tão interessante, né? Eu não recomendo usar aditivo em óleo, não. No combustível pode até usar, mas no próprio óleo não, porque, veja bem, o fabricante já põe a quantidade certa de aditivo aí. Você está gastando à toa e não sabe se lá, em feiras de ciência, costuma ter um aparato assim, mostrando um camis girando num produto aditivo deles lá, e ao lado um outro camis girando com óleo comum. Aí ele mostra lá, ó, o óleo comum está gastando um câmbio, está cheio de ranhura. O nosso produto aqui, ó, de extrema pressão, é um aditivo que não deixa dar desgaste no câmbio lá. Isso fica numa embalagem de vidro, você vê. Aí ele fala e fala assim: ó, como é que funciona o nosso aditivo aqui, ó, compra aqui para você pôr lá no motor do seu carro. Só que esse aditivo de extrema pressão não adianta para óleo de motor, porque não tem engrenagem dentro do óleo do motor de combustão interna. Esse aditivo de extrema pressão, ele é indicado, por exemplo, por diferencial. Então, você vai pôr um aditivo de extrema pressão lá dentro, o cara fica convencido com aquela demonstração, mas ele não é necessário dentro de um motor. Necessário no diferencial. Ali não. Então você está gastando dinheiro à toa, né? Mas eu vou voltar aqui umas transparências, porque eu achei que ia aparecer o que eu ia dizer, e não apareceu de novo. Eu vou voltar lá naqueles grupos de óleos. Eu vou comentar uma coisa para vocês. Aqui, ó. Nesse aqui. No Brasil,
a maioria dos óleos lubrificantes, esse do grupo 1 aqui, ó. O grupo 1. E o grupo 2 é um óleo mineral hidrocraqueado, é o óleo que eles vendem como sintético. É esse grupo 2 aqui, ó. É um mineral. Quer dizer, perguntem isso para o Ângelo lá quando ele for fazer a palestra. Vem cá, aqui, esse óleo sintético é grupo 2 ou grupo 3? Né? Lá nos Estados Unidos, por exemplo, quase todos os óleos é desse grupo 2 aqui, ó. Aqui no Brasil, esses óleos comuns é tudo do grupo 1. E eles vendem o 2 como sendo óleo sintético. Né? Então, só para... Vamos perguntar, eu pergunto também, quando o Anjo for falar, qual que é o óleo sintético? Grupo 1, grupo 2 ou grupo 3? Porque o 3 já está enquadrado no sintético. Sofre outro tratamento aqui, ó, hidroprocessado. Ó. Embora entre o 2 e o 3 tem muitas características parecidas aí, tá vendo? Mas vocês vão ver isso lá depois. Vamos perguntar para ele, que mexe com laboratório, faz análise de óleo, ele vai poder tirar essa dúvida para nós aqui. Vou lá onde nós estávamos. E tem gente... Alguém admitiu esse menino aí? Sim, senhor. Admitiram, professor. Eu Ótimo. conectei aqui sem querer. Obrigado. Então, beleza. Então, vamos lá. Base sintética lá. Tem maior resistência à oxidação, maior índice de viscosidade, menor volatilidade, quer dizer, ele evapora pouco, menor ponto de mínima fluidez. E veja bem aí, você que perguntou por que o óleo tem que ser fino. Ó. No caso de um motor do Ford Ka, olha só, para vocês verem. Se você pôr o motor do Ford Ka funcionando a 5.000 RPM, em um minuto, passa pela bomba 23 litros de óleo. Em um minuto, 23 litros de óleo. Só que esse motor aqui do Ford Ka deve ter o quê? Uns 3 litros de óleo Carter. Então, em um minuto, aqueles 3 litros já rodou e voltou e rodou, voltou e rodou. Por isso é que tem que ser um óleo bem fininho. Aqui eu pus até um canudinho aqui, uma palavra canudinho, é o seguinte, pega um milkshake do McDonald's lá. Até o canudo do milkshake é grandão. Porque vai tomar um milkshake daquele com um canudinho fininho. Você não consegue. Né? Então, tem que ser um óleo fininho. Né? Para poder, esses motores menorzinhos, que o óleo circula muitas vezes, tem que ser a tendência aqui. Esse aqui está 5W30. É um óleo bem fino. Agora nós vamos falar um pouco mais desse sintético aí. Ó. Olha como é que o óleo sintético se comporta num teste, olha lá, ó, de 80 horas aqui, ó, a viscosidade dele varia pouco. Ó. Já o mineral, nesse teste aqui, olha lá como é que cresce a viscosidade dele, ó, nesse teste aqui. Agora, esse gráfico é o gráfico que explica exatamente a diferença do óleo sintético para o óleo mineral. Na horizontal aqui, ó, mostra o tamanho das moléculas do óleo lubrificante. Então, à esquerda, na extremidade da esquerda, são moléculas pequititinhas. Lá na direita, moléculas grandonas. Né? E esses tamanhos são contínuos, a variação deles aqui. Ó. Então, no óleo mineral tem moléculas pequenas, uma certa quantidade. É lógico que, num certo ponto aqui, aumenta a quantidade de moléculas de um certo tamanho, mas tem moléculas maiores ali misturadas também. Agora, o óleo sintético,
as moléculas têm moléculas pouco diferentes umas das outras, mas são quase todas do mesmo tamanho. Essa é que é a diferença. As moléculas são todas muito próximas em tamanho, igualzinha uma outra. Por isso é que ele é bom, resiste à oxidação, porque já que o motor trabalha em mais alta temperatura, a tendência é ele, quanto maior a temperatura, mais acontece o problema da oxidação, no caso do óleo comum. Porque o oxigênio, ele fica ali em cima, no ar, de olho ali no óleo lubrificante, quando aumenta a temperatura, ele vai no ponto fraco do óleo lubrificante, uma ligação dupla, uma molécula de enxofre misturada lá dentro do óleo, de nitrogênio, que não é carbono nem hidrogênio, aonde tem uma molécula diferente, é um ponto fraco, ele cal. Ligação dupla, cal. O oxigênio reage facilmente. Agora, todas as moléculas, não tendo elementos estranhos ali, e são todas do mesmo tamanho, não tem nenhuma piquititinha, as piquititinhas também o oxigênio reage. Todas, quase todas do mesmo tamanho, não tem onde o oxigênio reagir com a molécula, então ele não oxida facilmente. Essa que é a principal diferença entre o mineral e o sintético. É como se as moléculas fossem todas iguaizinhas. Não são todas iguaizinhas, mas são muito próximas umas das outras. Já no mineral tem molécula pequenininha, molécula grande, moléculas intermediárias, tudo misturado. Aqui um exemplo, uma molécula de um óleo mineral comum aqui, ó. Aqui tem enxofre, tem uma ligação dupla, tem um átomo de nitrogênio, tem outro enxofre ali, outra, tem como é que chama essa fechada aqui, ó? Cadeia fechada, né? Tudo misturado aqui na molécula do óleo comum. Agora, a molécula do óleo sintético é assim, ó. Não tem nenhum elemento estranho, não tem nem uma ligação dupla, né? E são todas muito parecidas umas com as outras. Então, não tem onde ponto fraco para o oxigênio entrar e reagir. Esse é que é o segredo do óleo sintético. Tá? Aqui uma outra figura mostrando a mesma coisa que eu já disse aqui. Ó. Aqui o óleo mineral tem um monte de molinhas aqui dentro, tudo diferente. Tal. Lá no óleo sintético as molinhas são todas iguais. Tá vendo? O gráfico aqui, aquela distribuição estatística aqui, ó, de tamanho de vários, cabe moléculas de tudo quanto é tamanho no óleo mineral. Lá no sintético é só uma faixazinha de tamanho de molécula, né? O óleo naftênico aqui, ó, para motor é o pior de todos. Ó lá. Depois tem o grupo 1, que é parafínico. O grupo 2... Admiti mais um aluno aqui. O grupo 1 é o óleo mineral refinado, O grupo 2 é o óleo mineral hidroprocessado. Eles vendem no Brasil esse óleo hidroprocessado aqui como sintético, mas na verdade seria esse grupo 3 aí, ó. Vamos perguntar isso para o Ângelo. Ele está no mercado, ele vai nos dizer tranquilamente isso. Aqui mostrando as faixas de temperatura, comparando o óleo mineral com esses produtos sintéticos aí, né? Para a esquerda é menos 50 graus, para a direita é 100 e tantos graus, né? Então a amplitude desse produto sintético é maior mesmo. Aqui eu vou mostrar para vocês agora um filmezinho. Esse cara desse filme aí, ó. Espera aí. O nome dele é Cláudio Martins. Ele formou comigo. Ainda não está novinho assim, não. Ele já envelheceu, porque esse filme é mais tempo. Quando ele trabalhava na FL, atualmente a Petronas. E ele era o gerentão lá. Olha, ó, esse filme mostra na prática a diferença do óleo mineral com sintético. Dá uma olhadinha. O áudio não está sendo reproduzido, não, professor. Deixa eu ver se eu resolvo isso aqui.
é porque lá no Teams, vou parar de compartilhar e vou compartilhar. Ah, tem que apertar um botãozinho aqui, ó. Esse. E aí, tela. Agora vai sair o áudio, quer ver, ó? Esse cara aqui. A correta informação sobre o tipo de óleo a ser usado, se ele deve ser de base sintética, semissintética ou mineral, sobre a faixa de viscosidade e sobre o intervalo de troca é prerrogativa do fabricante do veículo. E essas informações variam dependendo da montadora, do modelo e do ano de fabricação. Agora, gostaria de ressaltar a diferença entre lubrificantes de base mineral e de base sintética. Uma das principais vantagens dos lubrificantes de base sintética sobre lubrificantes de base mineral é sua maior resistência contra oxidação. Oxidação é o processo natural de queima dos lubrificantes que, desejamos, não ocorra dentro dos motores. A degradação do óleo dentro do motor causa a formação de borras, gomas e vernizes, que encurtam sua vida útil. Quando fazemos as manutenções e as trocas conforme os intervalos definidos pelos fabricantes, usando o óleo correto, evitamos que isso aconteça. Proponho um ensaio simples e rápido que simula essa oxidação. Podemos chamá-lo de teste da frigideira. Aquecemos em temperatura elevada, muito acima das temperaturas normais de funcionamento de um motor, 2 amostras de óleos de bases diferentes. Põe o óleo na frigideira e põe fogo. Após alguns minutos de teste, verificamos que o óleo de base mineral escureceu, tornou-se mais viscoso e finalmente transformou-se em uma pasta oxidada. Ao contrário, o lubrificante de base sintética manteve suas características na mesma temperatura e no mesmo intervalo de tempo, demonstrando assim sua maior resistência contra a oxidação. Para os atuais motores de alto desempenho, que são motores menores, de maiores potências específicas e que trabalham em temperaturas mais elevadas, por terem maiores taxas de compressão, a geração de bases sintéticas é a recomendação natural e necessária. Confira sempre os manuais de veículos. Viram aí a diferença? Viram aí o teste da tal frigideira? Na mesma situação, um sintético e um mineral. Colocou no fogão lá e acendeu o fogo. E são temperaturas ali muito maiores do que a que vai acontecer no motor. Ali o fogo está direto por baixo do óleo, direto no óleo. A frigideira que estava com óleo sintético, o óleo continuou da mesma coisa. Os dois na mesma temperatura, no mesmo fogão, no mesmo tamanho de chama. O outro oxidou todo. Essa que é a diferença do óleo sintético. Esse óleo sintético começou a ser usado aqui no Brasil em 1996 com a Fiat e era primeiro um óleo semissintético. Hoje, eu peguei esses preços mais ou menos aqui, ó. O óleo mineral hoje, mais barato, está em torno de R$16 o litro. E o sintético, no mínimo R$35 o litro. Né? No início começou com o tal óleo semissintético. Aqui, ó, eu encontrei esse dado aqui, ó. Nesse tal semissintético, quando ele começou, a proporção de sintético no mineral variava de 5% a 30%. Quer dizer, supondo que tenha 5% de óleo sintético lá nesse óleo semissintético, não vale a pena você pagar mais caro para ter só 5% de óleo sintético. Compra logo o sintético, é 100% sintético. Então, aqui está falando que óleo de motor é o mais aditivado que tem. Que esses óleos de compressor, de
redutor, etc. É um monte de aditivo que tem no óleo para motor. Vários tipos de aditivo. O antioxidante tem em todos os óleos, esse aditivo aí. E eu já comentei com vocês também que não pode faltar óleo no motor. Por isso tem aquele válvula de alívio no filtro. Não pode faltar óleo. Se furou o cárter, o cara está andando na estrada e o óleo está vazando, acende aquela tal cebolinha de óleo lá, ela acusa que aumentou a temperatura, acende no painel lá, temperatura alta do óleo, para o carro imediatamente. Se você continuar andando por mais 1 quilômetro, olha o que vai acontecer. Ó. Faltou óleo. Então, está vendo que esse mancal aqui está todo arranhado. Ó. Se está arranhado, é porque faltou o óleo e o metal entrou em contato com outro metal. Não ficou uma película de óleo e aí arranha, dá um desgaste catastrófico e falha. Não pode faltar óleo no motor de jeito nenhum. Isso aqui é os casquilhos, ó, debaixo do casquilho. Aquele furinho ali é por onde vem o óleo por dentro. Esse eixo de manivela é todo furado por dentro e vem óleo lá. Aqui, ó, o mancal fixo, ó, no bloco do motor, todo arranhado. Em volta de onde deveria sair, olha lá, faltou óleo, a temperatura aumentou. Isso aqui, nem sei o que é essa aqui. Aqui os mancais, ó, todos arranhados, isso é falta de óleo. Quando arranha assim, é falta de óleo. Trinca, porque a temperatura aumenta demais, né? Chega a trincar o bloco aí. Olha os casquilhos aí, ó. Acabou esse motor. Esse aí deve ser o pino munhão, ó. Todo arranhado. Falta de óleo. Entrou em contato metal contra metal. Esse aqui já não é falta de óleo, não. Isso aqui parece uma tal de oxidação, um ataque corrosivo, qualquer coisa. Quais são as análises que você faz em óleo de motor? Análise de viscosidade a 40, viscosidade a 100, que é com as duas você calcula o índice de viscosidade. O tal TBN, mas esse TBN aqui só é bom para motor diesel. Eu perguntei isso na prova, um monte de gente errou. TBN, motor a gasolina, não tem que ter TBN, não tem enxofre na gasolina. Tem enxofre no diesel. E o enxofre é que gera produtos ácidos, por isso que o óleo tem que ser básico, para neutralizar esse ácido. Pode ter contaminação por água, por impurezas, problema de filtro, suspiro, etc. Por combustível, às vezes vaza combustível para o cárter, a viscosidade você faz, o óleo está bem fininho, porque foi diluído por combustível. Pela análise dá para você saber. Tem a análise de desgaste também, contaminantes. O teor de cobre tá muito alto. Então, tem uma tabela lá que fala, se está alto o teor de cobre, pode olhar, essa peça pode estar desgastando, tudo que tem cobre lá dentro do motor, eles veem, está tendo desgaste numa dessas peças aí que tem cobre. Tá? Então, pode contaminar com paraflu, eu acho que esse paraflu é aquele de pôr no radiador. Combustível, sílica. Esse tal aqui, esse bujão magnético, isso não tem motor de combustão interna, não, de veículo de passeio, mas essas máquinas grandes têm. Em algum ponto que passa o óleo, eles colocam esse bujão aqui magnético. Aí a máquina lá no campo, esse é bom que está para olhar no campo, começa a dar problema, a primeira coisa que o cara faz é tirar esse bujão magnético. Aí ele vai olhar, se tiver desse jeito aqui, ó, tá tendo um desgaste em algum canto lá dentro do motor, esse desgaste cai no óleo, na hora que passa essas limalhas aqui perto desse bujão magnético, gruda, alguma coisa gruda aqui, o resto vai embora contaminando o sistema. Então aqui mostrando, isso aqui tem que parar a máquina imediatamente, se aparecer isso aqui num bujão magnético. E agora eu vou mostrar para vocês, rapidamente, para a gente encerrar a aula, um trabalho de graduação
que esse menino aqui, ó, Leandro Sepp Saraiva, fez. E o título do trabalho dele é assim: Avaliação do consumo de óleo lubrificante em diferentes motores a combustão interna, flex fuel, utilizados em veículos de passeio. Esse menino, ele trabalhava na Fiat. E a Fiat fez esse negócio, esse ensaio aqui. Pesou o motor, pesou tudo, um controle perfeito. E eles fizeram de 4 veículos. Esse veículo A, B, C e D. Um ou outro aqui era da Fiat, mas os outros não eram da Fiat. Aqui tem um motor de 3 cilindros, outro de 4, outro de 3 ali. Tem 2 motores com 3 cilindros, e isso é recente, esse trabalho aqui. E 2 motores com 4 cilindros. Olha lá, esse último aqui, ó, tarja preta, aqui não apareceu o nome, tinha 999 cilindradas, quer dizer, um motor de 1000 cilindradas. O C também era 1000 cilindradas. O A era 1000 cilindradas. Já esse B aqui, ó, era 1.300 cilindradas. Aí o volume de carro, um tem 2 litros, 3 aqui é grama, né? 3 quilos e 200 gramas, porque foi medido em peso, né? Esse último ali, ó, tem 3,5 litros. Aí eles fizeram esse teste com vários veículos, com vários percursos, né? Percurso urbano, misto, estrada, e o percurso de estrada, mas só girando 80%, mantendo o giro do motor em 80%. Né? E veja bem, por esses gráficos aqui, ó, o veículo D é o que tem 3,5 litros de óleo. Veja bem, ele não pôde falar qual veículo era de quem, qual que era da Fiat, qual que era da Volkswagen, não pôde falar. Mas veja bem, existe um consumo de óleo, daquele esquema passa ali pelo pistão, anel de segmento, acaba passando na mixaria, mas é mixaria o consumo. Olha lá, o consumo maior aconteceu nesse veículo D, quando o cara andou na estrada com, no mínimo, 80% do giro do motor. Olha lá, é o maior consumo. Agora, na estrada, mas andando normal, já é menor o consumo. Consumo misto, estrada, urbano, né, é menor ainda. E só percurso urbano o consumo é pequeno. Nesse T aqui, ó, praticamente nem houve no percurso urbano, consumiu 4 gramas de óleo só. Né? Então, olha lá. A conclusão que ele chegou: percurso urbano e misto dá um consumo de óleo similar. Na estrada, o motor gira em mais rotação, maior velocidade, aumenta o consumo na estrada. E na estrada, com o sujeito acelerando até o fundo, é onde que mais consome óleo. Mas esse consumo é normal, tá? Não vai diminuir o nível da varetinha, não. É coisa pequena. Isso aqui, ó, ele mostrou aqui, ó, que variava o consumo em relação à rotação. Quer dizer, quanto mais maior o giro do motor, mais ele consumia óleo. Então, ele conseguiu, ao final, isso foi a Fiat que fez. Ele participou de tudo, né? Então, por quê? Porque com o aumento do giro, o pistão sobe e desce mais vezes. Então consome mais, porque naquele sobe e desce do pistão, de ponto superior, inferior, entre um e outro, é que passa um pouquinho de óleo, ou fica um pouquinho de óleo na câmara de combustão, tá naquela junção do anel de segmento, etc. Né? Então, essa foi a conclusão dele. Eu só resumidamente, porque para vocês que eu comentei que havia um consumo normal de óleo no motor. Agora, aqui é mixaria, 4 gramas,
pouca coisa. Veículos novos, esse aqui, ó. Agora, num caminhão pesado, numa carreta que pega 20 litros de óleo no cárter, às vezes, se ela funciona carregada o tempo todo, veículos mais antigos, inclusive, chega a gastar 1 litro de óleo a cada 1.000 quilômetros. Então, se ele andou 5.000 quilômetros, ele tem que pôr 5 litros de óleo lá dentro do cárter do motor. E acontece, no caso de caminhão pesado. Né? Consumo aqui é carro de passeio, carro de 1.000 cilindradas, etc. Aqui, a influência da temperatura do óleo. Né? Então, quanto maior a temperatura do óleo, maior o consumo também. E varia esse negócio para cada um desses veículos que eles estudaram lá. Né? Porque aumentando a temperatura, a viscosidade diminui, mais fácil ele passar lá para a câmara de combustão. Né? E acabou. Acabou. Professor, Ah, em relação à data de entrega do TP9, qual será a data de entrega desse TP? Eu pergunto em específico, porque semana que vem a gente já vai estar em recesso, e aí queria saber se você vai manter a data, se você vai até o mudar, como é dia que fica? 8 de janeiro. O TP9? Porque é a Beleza, nossa próxima aula. fechou. 8/1, Só. então, Mas se você falar assim, professor, eu não gosto de Réveillon, eu não gosto de festa, não gosto dessas coisas, eu vou passar o Réveillon fazendo o seu TP. Eu vou te mandar no dia 1º, às primeiras horas da manhã. Posso? Pode também. Se você quiser mandar, pode mandar também. beleza. Obrigado pela informação, pessoal. Joia. Então vamos a fazer agora a nossa chamada. Mas antes eu vou aqui parar a gravação. Onde é que está aqui? Parar a gravação.